Ok. E uma outra forma de quantificarmos esses substantivos é a utilização de muito, muita, pouco, pouca, muitos, poucos, alguns, algumas, que é o much, many, little, few, some, any. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Much e many. Então, much significa muito, muita, para substantivos não contáveis. O many, muitos, muitas, para substantivos contáveis no plural. Então, se eu tenho o substantivo money, muito dinheiro, eu vou usar much money. Little, pouco, pouca, para não contáveis, e few, poucos, poucas, para contáveis no plural. Sugar, açúcar, não é contável. Muito açúcar, much sugar. Pouco açúcar, little sugar. Se a gente pegar um substantivo cars, plural, substantivo contável no plural, muitos carros, many cars, poucos carros, few cars. Ok? Você pode me perguntar, mas professor, o little não é pequeno? Ok, o little como adjetivo pequeno, sim. Como quantitativo, a palavrinha little significa pouco, pouca, utilizada para substantivos, então, não contáveis, ok? How much e how many. How much, quanto ou quanta, para não contáveis. How many, quantos, quantas. Então, observem esses dois exemplos. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Dinheiro não é contável, usou how much. How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Brothers, contável no plural, usou how many. Ok, uma outra coisa que pode dar um pouco de confusão é quando você usa little e a little, few e a few. Isso pode trazer um pouquinho de confusão. Vamos ver como que nós vamos fazer a utilização de little ou a little, few ou a few. Então vamos lá. Primeiramente, little, pouco, pouca, a little, um pouco. Então observe que aqui já tem uma diferença. O little é usado no sentido de quase nada, algo insuficiente. O a little no sentido de algum, alguma, algo suficiente. Da mesma forma, eu vou ter com few e a few. O few me dá uma ideia de insuficiência e o a few uma ideia de suficiência. Então, quando eu uso few sozinho, significa poucos no sentido de quase nenhum, ok? Se eu uso a few no sentido de alguns, algumas. Vamos ver dois exemplos aqui, ó. Então veja só, eu tenho aqui I cannot pay this bill. Eu não posso pagar essa conta. Porque I have, eu tenho pouco dinheiro. Eu não posso pagar essa conta porque eu tenho pouco dinheiro. I can't, I cannot, ou seja, dá uma ideia negativa, uma ideia de insuficiência. Então eu vou usar aqui little. I have little money. Por sua vez, o número 2, o exemplo 2, I can pay this bill. Eu posso pagar essa conta. Então, quando eu digo I can pay this bill, eu posso pagar. Eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho o suficiente. Então, eu vou usar, como dinheiro é não contável, I have a little money. A little money. Então, olha bem a diferença. Eu não consigo pagar porque eu tenho pouco dinheiro. Eu tenho dinheiro, o que eu tenho não é suficiente. Eu posso pagar porque eu tenho um pouco. O dinheiro que eu tenho é suficiente. Isso acontece também com few e a few. Então, observem esses dois exemplos. A Laura wants to live in London. Ela quer morar em Londres, porque lá ela tem
Poucos amigos, mas em que sentido? De quase nenhum ou de alguns? Se ela quer morar lá. Paul is unhappy in London. O Paul está muito infeliz em Londres. Por quê? Porque ele tem poucos amigos. Opa, então aqui dá uma ideia mais negativa, né? He has few friends there. Ah, Laura quer, porque lá ela tem alguns amigos. Então, no sentido de alguns, você vai usar a few friends. É só você substituir esse poucos por alguns, é o a few. Ok?